Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade. Gostaria de agradecer a vida de todos vocês, agradecer a todos os que se inscreveram no canal Expondo a Verdade com o presbítero Rui Mar de Souza. Você que não se inscreveu, peço que você se inscreva no canal, apoie esse canal, ajude, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Gostaria de ler com você nesse dia o Evangelho de Cristo segundo o escritor, o apóstolo João, escreveu no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 1, que nos diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo João vai nos mostrar que no princípio era aquele que é a palavra. Que palavra é essa? O verbo, a palavra? No versículo 14, se nós lermos do mesmo capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim, ó: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória, a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então nós vamos ver que aquele que é a palavra se tornou carne. Onde que nós vamos ver isso? Na Bíblia. Nós vamos ver em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que vai nos dizer que o próprio Senhor se desfez. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver, por meio da palavra de Deus, que o Verbo se fez carne. O próprio Filho de Deus, ele se fez carne e veio aqui e habitou entre nós. Por que ele veio e cumpriu com esse propósito do Pai? Nós vamos ver que no versículo 12 do mesmo Evangelho de João: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque nós não éramos filhos de Deus com direito da promessa, porque a aliança foi feita com o povo judeu, o povo hebreu, e nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Mas Deus, no seu plano eterno, com propósito eterno, ele cria o propósito de enviar o Filho para vir morrer por nós, porque ele olha para a terra e não vê um justo sequer para cumprir com esse propósito. Então o Filho vem obediente ao Pai e cumpre com o propósito de se entregar, de vir aqui se tornar o Verbo de Deus, que no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, que criou todas as coisas, formou tudo, nós, todo o sistema, toda a terra, todo o universo, tudo que nós vimos e não vimos, foi tudo criação de Deus. Então, esse Filho amado que estava com o Pai lá no princípio, na eternidade, ou seja, igual ao Pai, em glória, em poder, ele vem e se manifesta aqui como homem, como Paulo vai falar aos Filipenses, que ele se esvazia da sua glória, para que eu e você tivesse o direito de hoje sermos chamados filhos de Deus, para que o Pai nos ouvisse. Glória seja dada ao nome do Senhor, por meio do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, no capítulo 17 do Evangelho de João, o próprio Senhor, na sua oração, ele vai dizer: Pai, vamos ler aqui, capítulo 17, para não ficar por minhas palavras, vamos ler, que ele vai dizer: Eu te glorifiquei na terra, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer.
E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós vamos ver que o Senhor ele já vivia na eternidade com o Pai, gerado do Pai, igual ao Pai em glória, em poder e majestade. Nós vamos ver como um filho obediente ele vem, se entrega na cruz, para que eu e você tivesse o direito de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que onde eu e você estivermos, nós sermos luz, nós clarearmos em meio às trevas, obedecendo os mandamentos e a vontade do Senhor. E com isso, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, o Deus que se manifestou no Filho para que todos nós víssemos o seu infinito amor por toda a humanidade. E ele se entrega. E ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Oh, glória! Esse Deus que criou todas as coisas, o Verbo de Deus que se manifesta e vem até nós, para que eu e você pudéssemos hoje estar falando do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia com que ele tem tido conosco. Então é um privilégio nós estarmos aqui falando do amor de Deus, falando da sua bondade, e nós temos que ser essa luz, que nós vamos servir a Deus, buscar a sua vontade, buscar a sua face, e essa bondade do Pai de nos iluminar por meio da sua palavra, na qual o próprio Filho diz que ele é a verdade, e a verdade nós só encontramos na palavra, e a luz, que luz é essa? Que o mundo não tem, que o mundo está em trevas, em escuridão. Essa luz que há em Cristo, ele nos dá essa luz e nos torna claros para aqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos aclarear o ambiente onde nós estamos, pregando do seu amor, da sua vontade, falando da sua bondade, do que ele tem feito com todos nós. Porque muitos não veem, não conseguem enxergar nas palavras das Escrituras o que Deus tem feito. O bom, o correto é estarmos meditando na sua palavra, buscando a sua vontade. E aqui nós vemos que nele estava a vida e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Se você estiver no lugar escuro e você acender algo que ilumine, um fósforo, um isqueiro, uma lanterna, uma lâmpada, você vai ver que automaticamente vai clarear o ambiente. E a escuridão não prevalece mais naquele lugar. Assim somos nós hoje. Nós conhecemos a verdade do Senhor, sabemos do seu amor, da sua vontade, nós temos que levar. Isso significa clarear. Nós aclareamos ambientes que estão escuros, obscuros, que não têm o amor de Deus, que não têm a palavra do Senhor. E nós, quando falamos do amor de Deus, nós estamos aclareando muitos que estão com os pensamentos obscuros, sem enxergar o que Deus agrada e muitas vezes achando que está fazendo a vontade do Senhor, mas não está. Então, quando nós levamos o amor de Deus, esse entendimento é aclareado, é visto, o homem vê que na sua existência ele não é nada. Ele depende do Criador. Ele depende dessa luz que vem de Deus, para que ele possa enxergar o que agrada a Deus. Porque as nossas obras são más. E tudo que nós fizemos por nós mesmos, nós não fizemos para Deus. Quando nós fazemos com o propósito de glorificar o nome do Senhor, isso é para Deus. Mas quando nós fizemos algo para nós mesmos, pensando em nós mesmos e não na vontade do Pai, em amar o nosso próximo, nós estamos fazendo algo que não tem valor. Porque Deus, quando Ele enviou o seu Filho, Ele fez para quê? Para glorificar o seu nome. E com esse ato nós fomos beneficiados. Nós hoje somos salvos por Cristo Jesus, pela sua infinita e rica misericórdia, e o amor dele, que se estende a todos aqueles que creem, nos torna filhos de Deus. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? É ter direito à promessa, à herança. Que herança é essa? É a herança que Deus tem reservado para aqueles que o creem, que o temem, que é a vida eterna. Irmãos, imaginem a todos vocês que estão me ouvindo. Nós aqui, nós somos passageiros, mas essa vida eterna é algo glorioso, é algo que nós vamos viver eternamente com Deus. Olha os prazeres, olha as belas e maravilhosas coisas que o Senhor tem preparado para nós.
dor, sofrimento, lágrima, não haverá mais. Haverá só gozo, alegria, e nós estaremos eternamente com Deus. Então, é muito bom com que nós pensamos nisso hoje, meditamos na sua palavra, andamos nessa luz, nessa palavra, e cremos que o Senhor Jesus Cristo tem cumprido com todos os propósitos de Deus. Cremos no seu sacrifício na cruz do Calvário, na redenção que Ele trouxe a cada um de nós, nos resgatando do pecado, nos livrando da maldição, mas também nos livrando da morte eterna, na qual nós sabemos que em Cristo nós seremos ressuscitados. Se o Senhor vier, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, levados para os céus, junto com eles, junto com Ele, para glorificarmos o seu santo nome. E tudo isso aqui que nós vemos é tão supérfluo diante do que nos espera, nos aguarda. E esse Deus que cria todas as coisas e que Ele se desfaz da sua glória para vir aqui morrer por nós, nós temos que ser gratos por esse ato. Nós temos que ser gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida e buscarmos agradá-lo. Porque tudo que nós temos visto são coisas que são passageiras. Mas essa palavra, essa Bíblia, essa palavra que foi escrita, já tem mais de 2000 anos e permanece fiel, permanece pura e ela é infalível. Não existe nenhum defeito, nada que tem que ser melhorado na palavra. Quem tem que melhorar somos nós, olharmos para a palavra do Senhor e olharmos o que está errado na nossa vida e nós tentarmos nos consertar conforme a palavra do Senhor. Não nós tentarmos querer mudar algo na Bíblia, mudar algo na palavra. Mas a palavra Deus deixou para que nós olhássemos para ela e ela, como um espelho, nós nos olhássemos o que está de errado na nossa vida, o que nós temos que melhorar, o que nós temos que fazer para agradar ao Pai, assim como o Filho agradou ao Pai. E nós temos que ser gratos por tudo isso, e louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E como João teve o privilégio de andar ao lado do Senhor, ser o servo amado, aquele apóstolo amado que sempre esteve ao lado do Senhor, como é bom estar ao lado do Senhor, estar junto, caminhando com Ele, ter Cristo todos os dias ao nosso lado, porque Ele se faz presente nesse momento aqui. Glória seja ao nome do Senhor. E eu creio que todo momento, quando nós clamamos e conversamos com Ele, Ele nos ouve. Ele está ouvindo, Ele está escutando o teu clamor, o teu pedido, a tua oração, e Deus Ele responde no tempo dEle, na hora dEle, mas Ele responde. E Ele nunca deixou um justo sequer desamparado, e Ele sempre tem abençoado o seu povo, da maneira dEle, do jeito dEle, e Ele sempre tem abençoado. Muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor está sempre conosco. Ele nunca nos deixou. E por mais que nós muitas vezes somos tão ingratos, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Porque no fato de um pai entregar seu filho para morrer por toda a humanidade, se fosse eu ou você, jamais nós entregaríamos o nosso filho. E Ele entregou o seu filho, o Deus unigênito, que estava ao seio do Pai, para mostrar para todos nós que o Pai nos ama, que o Pai nos ouve e que o Pai nos quer bem. Então, que o nome dele seja glorificado e que entregamos a nossa vida nas suas mãos. Você que não viu ainda, não entendeu os propósitos, os planos do Senhor, acompanhe por meio do estudo bíblico, da palavra de Deus, o que Deus tem reservado e preparado para cada um de nós. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e gostaria de orar com você nesse momento, pedindo e clamando a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, que nos abençoe e nos guie nesse mundo de pecado. Oramos nesse momento. Feche os seus olhos e vamos agradecer e entregar tudo nas mãos do Senhor. Pai, te louvamos e te adoramos, entregando tudo nas tuas mãos em nome do teu Filho amado, por intermédio do Espírito Santo que nos guia, que nos consola e que nos mostra a tua vontade. Pai, que o teu nome seja glorificado, ó Eterno. Que tudo que façamos te glorifique e te exalte. Que nossos pensamentos, nossas vontades sejam moldadas segundo a tua, Senhor. Que o nosso caráter seja o caráter moldado ao caráter de Cristo. E que tudo que façamos te glorifique. Pai, olhe por todo aquele que esteja vendo, Senhor, ouvindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, olhar por suas vidas, abençoar seus lares, suas famílias e todos os seus projetos, seus sonhos, sejam segundo a tua vontade, meu Deus. Clamamos, Senhor, sobre a vida das pessoas que estão enfermas nesse momento, no leito de hospital,
Onde quer que esteja, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas, Pai, para repreender esse espírito de enfermidade, esse espírito de depressão, de opressão. Que o teu nome seja engrandecido. Faça a obra, Senhor, pois nós cremos que o Senhor tem todo o poder e autoridade. Oramos, Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que o Senhor tudo pode. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias. A todos, Senhor, peço a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.